Olá, turma. Continuando o nosso estudo, então nós estamos vendo isomeria. Então só vamos relembrar aqui, pessoal, que a gente está estudando a isomeria plana, né? E dentro desse nosso estudo da isomeria plana, existem 4 tipos de isômeros. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui, ó, esqueminha, isomeria plana. A gente já viu a isomeria de função e dentro da isomeria de função tem um estudo específico chamado de tautomeria. Tudo bem? Então, isômero de função, um isômero específico de função que é tautomeria. Isomeria de função é quando as moléculas, sempre em isomeria, as moléculas vão ter a mesma fórmula molecular, mas diferente fórmula plana, né? Diferente fórmula estrutural na isomeria plana. Tá? Beleza? Então vamos lá, seguindo. Agora nós vamos ver a isomeria de cadeia. Vejam vocês aqui, ó. Vamos pegar essa molécula aqui, C3H6, tá? Veja quais são as cadeias que ela pode... Outra coisa, pessoal, essa molécula aqui é o mesmo composto, é um hidrocarboneto, estão vendo? Então ela faz parte da mesma função orgânica. Então a primeira coisa que se vai avaliar é se os isômeros planos eles pertencem à mesma função. Se eles não pertencem à mesma função, daí você vai fazer uma avaliação se eles têm cadeias semelhantes. Então observem aqui, ó. Esse composto C3H6, ele pode ter uma cadeia aberta, tudo bem? Ou uma cadeia fechada. E a fórmula química é a mesma, C3H6. Tá? Aqui, ó, esse composto. Vamos pegar e erguer ele um pouquinho aqui. Esse composto, ele vai ter uma cadeia aberta, chamada cadeia normal, né? O pentano. E ele vai ter uma cadeia ramificada, mas a fórmula química vai ser a mesma, C5H12. Tudo bem? Então, mesma cadeia, aqui nós temos uma amina, né? Então, aqui, ó, nós temos a cadeia normal, essa amina de cadeia normal, a etilmetilamina, e nós temos a cadeia ramificada, a trimetilamina. Beleza, pessoal? Então, isomeria de cadeia é quando você vai ter ou cadeia normal ou cadeia ramificada. Beleza? Ou cadeia fechada, né? Cadeia aberta ou cadeia fechada. Cadeia chamada normal e cadeia ramificada, ou cadeia normal e cadeia ramificada. Tudo bem? Vamos ver aqui as propriedades físicas e químicas dos isômeros. Então, a isomeria estuda os compostos com a mesma fórmula molecular, mas com diferentes fórmulas estruturais. Veja os casos mais comuns de isomeria plana. A isomeria plana é caracterizada por isômeros com diferentes fórmulas estruturais planas. Os casos mais comuns são isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de compensação ou metameria. Em geral, a diferença de cada caso está na própria nomenclatura da isomeria. Nesse exemplo, a isomeria é de posição. Vamos entender por quê? Observe outros exemplos de par de isômeros. Compare os seguintes compostos. Observe que tanto um quanto o outro composto têm a mesma fórmula molecular. Porém, diferem em relação aos grupos funcionais presentes em suas estruturas. O propanal pertence ao grupo funcional aldeído e a propanona à função cetona. Quando compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferem nas funções químicas, tem-se a isomeria de função. Compare agora os seguintes compostos. Observe que, apesar de terem a mesma fórmula molecular, o but1-eno
apresenta a dupla ligação entre o primeiro e o segundo átomo de carbono da cadeia principal. Já no but-2-eno, a ligação está entre os átomos de carbono 2 e 3. Quando compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferem quanto ao posicionamento de uma insaturação, por exemplo, tem-se a isomeria de posição. Além da posição da insaturação, a diferença entre compostos com esse tipo de isomeria também pode ocorrer pelo posicionamento de um grupo substituinte ou de um grupo funcional. Veja, por exemplo, o butan-1-ol e o butan-2-ol. Ambos apresentam a mesma fórmula molecular, C4H9OH. Entretanto, diferem quanto à posição do grupo OH, ou seja, são isômeros de posição. Com essa fórmula molecular, também é possível obter outros dois isômeros de posição, o 2-metilpropan-1-ol e o 2-metilpropan-2-ol. Portanto, pode-se dizer que há 4 isômeros com fórmula C4H9OH. Porém, ao compararmos o butan-1-ol e o 2-metilpropan-1-ol, é possível observar que a diferença entre eles não é a posição do grupo funcional. Observe. A diferença entre esses compostos é a cadeia carbônica. Enquanto o butan-1-ol possui cadeia normal, no 2-metilpropan-1-ol a cadeia é ramificada. Quando compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferem em relação à cadeia carbônica, tem-se a isomeria de cadeia. Já a isomeria de compensação, ou metameria, ocorre quando os isômeros diferem na posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Observe o exemplo. Tá, beleza, pessoal. Vamos fechar aqui. Então, as isomerias que a gente viu agora foram a isomeria de função, daí tem aquele caso especial de isomeria de função, que é a tautomeria, e a isomeria de cadeia. Agora nós vamos ver a isomeria de posição. O vídeo ali ele já explicou para nós como que é a isomeria de posição, mas vamos reforçar aqui. O que acontece no caso de isômeros de posição? É quando a posição de um grupo substituinte, ou de um grupo funcional, ou de uma insaturação presente na cadeia, né, difere, tá? Está uma diferente da outra. Vamos começar aqui, pessoal, né, Vamos começar aqui, deixa eu pegar e erguer um pouquinho isso aqui. Começar aqui por esses dois compostos, o ortoxileno e o paraxileno, né? Ou um 2-dimetilbenzeno ou um 4-dimetilbenzeno. Percebam que a posição do CH3 ele muda aqui em relação. Daí você pode falar, professor, mas vai ser o mesmo constituinte. Não é, pessoal. E esses compostos eles vão ter propriedades física-químicas diferentes. A molécula deles é diferente. E essa diferença você vê no plano, tá? Você vê aqui no papel. Beleza? Os dois têm fórmula molecular igual, C8H10, se você for contar os carbonos e os hidrogênios. Mas são substâncias químicas com propriedades diferentes, tá? Vamos pegar outro composto aqui, ó. O C3H6. Aqui faltou, né? Acho que está errado isso aqui. C3H. Acho que eles erraram aqui, pessoal. Vocês arrumem aí, ó. Tem um erro aqui. É C3H8O, tá? C3H8O. Então coloque um 8 aqui, coloque um oxigênio aqui do lado. Arrume. Isso aí, ó. Tem que arrumar. C3H8. É muito grossa essa caneta aqui, não vai dar certo. Vocês arrumam aí. C3H8O, tá? Bom, vejam aqui, pessoal.
a posição do grupo funcional. No propan-1-ol, a hidroxila está ligada ao carbono 1. Tudo bem? E no propan-2-ol, a hidroxila está ligada ao carbono 2. Os dois têm a mesma função orgânica. Os dois pertencem ao grupo dos álcoois. Mas eles serão o quê? Eles serão... são álcoois diferentes, com propriedades diferentes. Tudo bem? E aqui nós temos, né, o C4H8, que é... Aqui a gente tem o but1eno, veja que a insaturação está entre o carbono 1 e 2. E nós temos o but2eno. Os dois são hidrocarbonetos, mas o que difere aqui é a posição. Então, a posição da insaturação mudou. Então, insaturação mudou, grupo funcional mudou, ou posição do grupo substituinte mudou, a gente vai ter isomeria de posição, tá? Por último, isomeria de compensação, ou chamado de metameria. Nesse caso aqui, os isômeros pertencentes à mesma função orgânica, e apresentam a mesma cadeia carbônica, mas diferem entre si pela posição do heteroátomo na cadeia. Então vamos pegar aqui esse composto. Olha só, turma. Nós temos aqui fórmula molecular C4H10O. Tudo bem? Os dois são éteres. O que é um éter? O éter é quando tem um oxigênio ligado entre átomos de carbono. Então a gente tem. Só que o que aconteceu, turma? Esse oxigênio está ligado a dois radicais etil. Ou seja, ele quebra a sequência dos átomos de carbono. Depois de dois carbonos, entra o oxigênio e segue com mais dois átomos de carbono. Aqui a posição, o oxigênio, ele está entreposto entre um radical metil e um radical propil. Tá? Então, um átomo de carbono, o oxigênio, né? E daí esse radical propil. Então, no caso aqui, nós temos o metoxipropano e aqui o etoxietano, tá? E a posição do oxigênio difere entre si, tudo bem? Nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos a posição desse heteroátomo, o átomo de oxigênio, né? Então, isomeria de compensação e metameria, mesma fórmula molecular, mas a presença de um heteroátomo, ou seja, aquele átomo diferente de carbono e hidrogênio que quebra a cadeia, tá? Então, aqui, ó, vejam, aqui a gente tem uma sequência de 4 átomos de carbono e depois segue 2. Aqui a gente tem uma sequência de 3 átomos de carbono, daí o átomo de oxigênio, daí segue mais 3. Então, a posição do oxigênio está alterando, né? Aqui tem o butanoato de etila e aqui o propanoato de propila. O butanoato de etila, se não me falha a memória, é o cheiro artificial de banana, que eles usam em balas, e doces, né? E o propanoato de propila, se não me falha a memória, é o de maçã. Eu não esqueci agora, tá? Mas me parece que é isso. Tudo bem, turma? E daí, né, nós temos, né, o caso aqui das aminas. Tá? Nitrogênio entre 3 e 1 e entre 2 e 2. Então a posição do nitrogênio aqui difere. Então vamos relembrar, pessoal, quais são os 4 tipos de isômeros de função, isômeros planos que existem. Então, isomeria plana, o primeiro é o isômero de função, o segundo, isomeria de cadeia, o terceiro, isomeria de posição, e o quarto, compensação ou metameria. Daí a gente vai fazer os exercícios, vocês vão ver que esse assunto é bem fácil, é aqueles assuntos que não dá para errar em vestibular. Grande abraço a todos, até a próxima aula.